Então, você que acompanha o nosso trabalho, nós estamos lá no YouTube, sancatvjornalismo.com, tá no YouTube. Não esqueçam de curtir e compartilhar, tá bom? Ao vivo e a cores no YouTube. E vamos então às manchetes que movimentaram a polícia de ontem para hoje. Colisão frontal. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Colisão frontal deixa caminhoneiro sem vida e outro em estado crítico. Aluno do Álvaro Guião foi pego com réplica de pistola. Polícia rodoviária apreende 12 toneladas de maconha. Imposto de renda, atenção, fiquem atentos. Daqui a pouco eu vou falar sobre o imposto de renda. E o motoqueiro sofreu acidente na alça de acesso à rodovia Washington Luiz. Colisão frontal matou 2 mulheres na rodovia. Ônibus atropela e mata o atirador. Mulher foi baleada na cabeça. Lembra que eu falei ontem da mulher baleada na cabeça? Ela contou mentira, mas a mentira tem perna curta. E os fatos vieram à tona, a verdade veio à tona. E o neto está desaparecido da casa do avô. O avô está desesperado. De acordo com informações, ele deve estar por Itirapina. E o bitrem com etanol pegou fogo na rodovia SP-310, ou seja, a rodovia Washington Luiz. E temos a jornada esportiva com o Peleto Nunes. Tudo isso e muito mais, daqui a pouco você vai ficar sabendo. E hoje, não esqueçam que nós estamos na segunda edição do Sanca TV Jornalismo ao vivo e a cores no YouTube. Isso mesmo. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos em várias redes sociais. Nós contamos com seu compartilhamento e o seu curtimento. Olha só, compartilhamento e curtimento. Tá legal, meus perseguidores? E o Edmilson de Itirapina, comandante da Rádio Web, acabou de escrever: Mendes Aguiar, nós estamos em conexão. Então vamos ao que interessa, vamos contar alguma das coisas que movimentaram a polícia de ontem para hoje, e tem também os aniversariantes. Quem mais tem? Pai do céu. Temos aniversariantes. O que mais que nós temos? Nós temos a previsão do tempo. Ontem eu fui pedalar. Estava um vento danado. Meu senhor, aquele vento de nariz, quando você estava subindo, era um sacrifício. Reduzia em 200% a velocidade. Agora, quando você estava com o vento de costas, ou seja, o vento batendo nas suas costas, a bicicleta deslanchava. Ficava tudo molinho, tudo fácil. Então vamos lá. Mas daqui a pouco nós vamos falar da temperatura, vamos saber como está. Mas antes, porém, todavia, no entretanto, nós vamos falar do aluno da Escola Estadual Álvaro Guião, que foi pego com a réplica de uma pistola na escola. Sabe aquela pistola a ar comprimido, Airsoft? Foi uma arma daquela. Eu tenho a imagem, isso, essa imagem não é a imagem verdadeira, porque eu não tenho a imagem verdadeira. Mas a pistola Airsoft é igualzinha a essa. Não tem diferença nenhuma. Igualzinha a essa que a produção vai mostrar logo em seguida. Mas enquanto nós vamos contando a história, ele vai preparando o trabalho. Foi falha minha, eu esqueci de colocar na relação. Mas o aluno do Álvaro Guião foi pego com réplica de pistola. Vamos contar? Vamos abrir aqui? Então vamos abrir. Mas antes, porém, todavia, no entretanto, vamos falar que são 9 horas mais 4 minutos. Pode colocar a pistolinha no ar aí. Olha aí a pistolinha. Gosta de pistolinha? Tá aí a pistola. Que apavorou todo mundo lá no Álvaro Guião ontem. Mas aluno do Álvaro Guião foi pego com a réplica de uma pistola. Pistola de ar comprimido, Airsoft. Tá? Mas foi na tarde de ontem, dia 29, por volta das 12 horas mais 40 minutos, um aluno da escola Álvaro Guião foi surpreendido por policiais militares da ronda escolar portando a réplica de uma pistola no interior da instituição. É lógico que alguém viu
acionou o Copom e o Copom determinou que a ronda escolar fosse lá averiguar. Aí o pessoal já sabia que era o aluno e vamos contando a história então. Os policiais descobriram e também ficaram sabendo que em data anterior a pistola teria sido usada para fazer ameaças de morte a outro aluno da mesma escola. Os agentes da lei descobriram ainda que o aluno teria feito postagem da referida arma da pistola de mentira, nas redes sociais. Resultado, no frigir dos ovos. A arma, como eu disse, uma pistola de ar comprimido, foi localizada na mochila do estudante. Aí foi todo mundo para Del Pó, todo mundo. E as purgas. Ato infracional, vai com Deus e boa viagem. É isso aí o resultado. A arma foi apreendida e o adolescente entregue à mamãe, ao papai, ou seja, os seus responsáveis, vai com Deus. E se esta arma fosse verdadeira? O que poderia ter acontecido? Alguém aponta uma arma desta para você, essa arma preta que você está vendo aí na tela, que a produção está mostrando. Você teria coragem de pagar para saber se ela é verdadeira ou de mentira? Você enfrentaria? Tem que ser muito especialista. Tem que ter olho clínico para saber se essa arma é de mentira ou se é de verdade. E se fosse de verdade? Ainda bem que era de mentira. E se fosse de verdade e desse um sirico-tico na muleira dele? O que poderia ter acontecido? Uma tragédia. Ah, mas ele é um adolescente. Ele é fruto da sociedade. Falar a verdade, hein? Vamos lá então. Vara de marmelo, que falta faz uma vara de marmelo. E nós vamos falar de uma colisão frontal. Uma colisão frontal deixou um caminhoneiro morto e outro em estado desesperador. 9h mais 7 minutos. Mas esse acidente que vou falar agora, envolvendo 2 caminhões na tarde de domingo, dia 29, portanto, deixou um motorista morto e outro gravemente ferido no KM 292 da rodovia Transbrasiliana. Isso em... Olha o nome da cidade. Ocauaçu. Quase que eu falo errado aqui. Ocauaçu é o nome da cidade. Tem que ter cuidado para falar o nome dessa cidade aí. Ocauaçu. Falei errado. Ocauaçu, o nome da cidade. Vamos repetir? Ocauaçu. Onde fica essa cidade? Aqui no estado de São Paulo. Ocauaçu. Grande abraço para o Wanderson Cláudio Mariano. Roberto Carlos Luz. Mas vamos continuar falando aqui da Transbrasiliana. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, porque lá é uma rodovia federal, um dos caminhões seguia no sentido Ourinhos, Marília. Então já dá para saber onde fica essa cidade, Ocauaçu, né? Ali pertinho de Marília e pertinho de Ourinhos. Então um dos motoristas seguia pela rodovia no sentido Ourinhos, Marília. Quando o motorista perdeu o controle do caminhão, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com outra carreta que trafegava na direção oposta. A violência do impacto foi tão forte que deixou os 2 veículos completamente destruídos. As 2 vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital das Clínicas de Marília. Infelizmente, o motorista de 53 anos não resistiu e acabou falecendo. O segundo condutor, de 33 anos, foi socorrido com vida e permanece internado no mesmo hospital, ou seja, o Hospital das Clínicas de Marília, em estado desesperador. Está aí a produção mostrando as imagens. Olha só, pegou do lado da cabine do motorista, do lado esquerdo. Lado esquerdo com lado esquerdo. Motorista com motorista. Vocês percebem aí do lado esquerdo a pancada no caminhão amarelo. E o outro deu um L e está lá do outro lado. Estão percebendo como é que é a situação? Vai saber o que aconteceu para esse motorista atravessar
a rodovia, perder o controle, atravessar a rodovia e bater frontalmente contra o outro veículo. Será que seria um mal súbito? Porque ultimamente, depois da pandemia, o que acontece de mal súbito, parada cardíaca e AVC é muito complicado, é muito grande. O número de pessoas com AVCs, parada cardíaca, mal súbito e por aí afora. E morrem. Ultimamente, as pessoas estão morrendo assim, estão caminhando pela rua, de repente, papum, morreu. Como diz os antigos, morreu igual um passarinho. Muito complicada essa história, né, gente? Então vamos lá. Vamos falar que são 9 horas mais 11 minutos e nós estamos ao vivo pelo YouTube. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, ao vivo e a cores. A produção está trabalhando para melhorar a cada dia um pouquinho mais. Essa produção é o bicho. E vamos falar que a Polícia Rodoviária apreendeu 12 toneladas, mais de 12 toneladas de maconha. Bateu o recorde. Mas antes de falar das 12 toneladas de maconha, nós vamos aqui nas pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Bom dia, campeão, já estamos conectados. Edmilson, Rádio Tirapina FM, Ronaldo Chagas, a nossa advogada, a Terezinha de Fátima Paiva. Alô, Terezinha, bom dia para você. Realmente, Terezinha, está bastante frio. Coloca a Terezinha na tela aí para nós. Olha aí a Terezinha, cadê? Não é o rosto da Terezinha, é o recado da Terezinha, né? Tem como colocar? Se não tem, não tem problema nenhum. Então vamos lá, vamos ver se vai dar para colocar. Ih, Terezinha, eu acho que não vai dar para colocar não, hein? Ah, aqui ela colocou, a produção conseguiu. Ela disse assim, bom dia, amado amigo. Está muito frio, realmente, Terezinha, está uma geladeira. Tanto é que eu tô com uma camisa de lã aqui. Bom? Grande abraço para Terezinha. Roberto Carlos Luz, Wanderson Cláudio Mariano, Carlos Vigário, Edenilson Cavaleiro, Rosimeire Reis, Cássio Barbosa, Juarez Távora, Moacir Sobral, Maria Lara, Rádio Leme FM, alô Rádio M FM. É assim mesmo ou está errado? Está errado, porque é a Rádio Leme FM. Grande abraço ao pessoal da Rádio Leme FM. Roberto Carlos Luz, Roberto Sanicoló, alô Roberto Sanicoló, grande abraço para você e toda a família Sanicoló aqui da cidade de São Carlos. Wanderson Cláudio Mariano, grande abraço. Dá uma cortadinha no som aí para mim, por gentileza. Falar então da Polícia Rodoviária. É que a minha garganta está péssima, gente. Ainda mais que esfriou. Então fica desagradável a gente fazer certas coisas ao vivo e a cores, né? Então por isso que eu estou pedindo para ele cortar o som e aproveitar, tomar um pouquinho de água, porque a tosse vem de repente, quando você menos espera. Tomei um golinho de água para aliviar a garganta. Mas tá frio, realmente tá super gelado. Então tá aí a maior apreensão de drogas da história. A produção está com a imagem pronta. Olha só a operação. Então vamos contar um pedacinho dessa história? Vamos contar a história porque ela é muito comprida. 9 horas mais 14 minutos. A Polícia Rodoviária Paulista contou que no domingo, dia 28, fez a apreensão recorde de mais de 12 toneladas de maconha que estavam escondidas entre fardos de papelão na rodovia Raposo Tavares, em Palmital. A apreensão lá na cidade de Palmital ultrapassa a maior apreensão ocorrida no ano de 2021 na cidade de Presidente Prudente, onde foram encontradas 12 toneladas de maconha num caminhão. O motorista da carreta
foi abordado após os policiais notarem o seu comportamento. Ele ficou nervoso, ficou desesperado quando estava passando na praça de pedágio, ali no KM 403 da rodovia Raposo Tavares, e não sabia o que fazer. Quase deu um ciricutico nele. Aí os policiais rodoviários paulistanos, né, da Polícia Rodoviária Estadual, que não tem olho de vidro, não tem zóio de vidro, falou: neste pau tem mel. E correram atrás. E pipa! Né? Tocaram a sirene, não pode tocar sirene aqui, não sei se pode, né? E parece que pela live não pode tocar sirene, alguma coisa assim. Depois a produção vê se pode ou não pode tocar sirene. E saíram no encalço deste caminhão que virou um canudo no capim gordura. Aí o caminhão foi abordado e o motorista de imediato já tinha molhado as calças, né? Já tinha molhado as calças, precisava trocar a cueca. E confessou: realmente eu estou transportando maconha. Aí os policiais estacionaram em um local seguro para fazer a descarga desse produto, dessa substância entorpecente que o pessoal enrola no papelzinho para fazer fumaça. Resultado: deu mais de 12 toneladas. Eles ainda não tinham pesado tudo. Até o momento que pesaram já estava em 12 toneladas e meia, quebrando o recorde anterior do ano 2021. Imagina a quantidade de drogas que entra no país. Oriunda de onde? Países vizinhos, né? Que vem através de... Porque a fronteira do Brasil é muito grande. Parece-me que tem 9.000 quilômetros de fronteiras. É fronteira, hein, gente? Então você imagina a entrada de coisas estranhas no nosso país. Não é só drogas, é cigarro, é armas e por aí afora. Tráfico de gente, né? O motorista foi autuado em flagrante e colocado na lata de sardinha. Tem o carimbo da lata de sardinha, hein? Tem o carimbo da lata de sardinha. Mostra novamente a quantidade de drogas espalhadas pelo chão. Dá uma olhada aí, gente. As viaturas do TOR, duas viaturas do TOR, que é o Tático Ostensivo Rodoviário. E tudo isso aí que você está vendo são drogas. Substância entorpecente. Aquelas árvores verdinhas que foram moídas, embaladas em pacote de aproximadamente 1 quilo, tijolos de mais ou menos 1 quilo, e vai fazendo a distribuição aí por esse país. O pessoal que gosta de fumar maconha, hein? Barbaridade, hein? Então vamos lá. Depois não sabe porque que o cérebro fica corroído. Então vamos lá. Vamos voltar na caixa de entrada e falar para você que são 9 horas mais 18 minutos. Imposto de renda. Você está em dia com o imposto de renda? Não está? Então preste atenção no que eu vou falar agora. Preste atenção. Prazo para a entrega do imposto de renda termina amanhã, dia 31. Bom? Então você tem hoje e amanhã para regularizar a situação com o Leão, com a Receita Federal. Tá bom? Senão o imposto de renda vai dar uma dentada. Amanhã, quarta-feira, 31, termina o prazo aos contribuintes para apresentarem a declaração do imposto de renda. O famoso IR, né? O imposto de renda de pessoa física do ano 2023. Quer dizer, relacionado ao ano 2022. Você vai fazer a declaração no ano de 2023, mas do imposto do ano passado, 2022. Tá bom? Conforme a Receita Federal, até o início da manhã desta segunda-feira, 29, que foi ontem, mais de 33,2 milhões de declarações haviam sido entregues. A expectativa é que 39,5 milhões sejam entregues até o prazo final, ou seja, amanhã, 31 de maio. Então não esqueçam, amanhã é o último dia para você entregar o seu imposto de renda. Bom, você vai entregar o imposto de renda 2023 relacionado
a 2022. Beleza? Tá combinado assim? Não vai esquecer? Então tá bom, tá aí a produção mostrando a determinação da Receita Federal. Bom, senão o leão vai te pegar e fica ruim depois. Tem multa, hein? Tem canetada. Então vamos lá. 9 horas mais 20 minutos. Vamos falar agora, vamos abrir aqui, vamos ver o que nós vamos falar. Nós vamos falar do motoqueiro que sofreu acidente, mas antes, porém, todavia, no entretanto, nós vamos falar da Casa de Carne Conquista. Casa de Carne Conquista, Rua Professor Paulo Montserrat, 610. Lá tem carne para o seu churrasco no final de semana. Gostaria de fazer um churrasquinho de picanha. Lá tem a picanha. Então, esses dias eu estava conversando com o Vardão e falei, Vardão, quanto que tá a picanha? Ele falou, isso. Eu falei, quanto pesa uma picanha? Ele falou, essa aqui é grande para você ver. Então ele disse que aquela história de que a picanha tem que pesar 1,2 kg, 1,250 kg, ele falou que isso é papo furado. Se o boi tem 20 arrobas, vamos dizer que ele tem uma picanha de 1,5 kg. Se ele tem 10 arrobas, ele tem a metade. Ele tem 1 kg de picanha. Se ele tem 5 arroba, ele tem menos ainda. Ele disse que a picanha depende do tamanho do boi ou da vaca. Aguiar, se o boi tiver 1.000 quilos, ele tem uma picanha maior do que aquele que tem 500 quilos. Então isso é papo furado. Isso foi o Vardão que falou para mim. O Vardão lá da Casa de Carne Conquista, o pai do Carlão. Casa de Carne Conquista, Rua Professor Paulo Montserrat, 610, no Jardim R7. 3368-7909 é o telefone para você fazer a sua encomenda para o final de semana. Para o churrasco, ou você prefere comprar a carne assada? Prefere comprar a carne assada? Basta você ligar 3368-7909. Carne assada tem aos sábados, domingo e também nos feriados. Lá tem a picanha, tem a tulipa, tem o que mais? Tem a coxa sobre coxa, tem a maminha, tem o contrafilé, tem o colchão mole, o colchão duro e tem aquela carne especial para o seu churrasco. Basta você ligar e encomendar. 3368-7909 é o telefone da Casa de Carne Conquista para você ligar e fazer a sua encomenda. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar do motoqueiro que sofreu acidente na alça de acesso à rodovia Washington Luiz. Foi na tarde de ontem, segunda-feira, dia 29. Os cachorros estão que nem doido. Foi na tarde de ontem, dia 29, segunda-feira. O motoqueiro pilotava uma Trunf, aquela motona grandona, uma Trunf. Ele ficou ferido em uma colisão contra um Palio, ali na alça de acesso da rodovia Washington Luiz para o Jardim Real. O motoqueiro que pilotava a Trunf 800 de cor laranja, ano 2020, novinha, hein? Ao deixar a rodovia e entrar na rua Cristiano Rodrigues Machado, foi atingido por um Fiat Palio. Olha aí, o local do acidente, o resgate da rodovia, da concessionária que administra a rodovia. Olha a moto jogada no chão e o motoqueiro caído. Olha a pancada que ele deu na moto, olha o que fez no carro, no Palio. Parece que deu uma dentada no lado direito do Palio. O piloto com vários ferimentos foi socorrido pela unidade de resgate do suporte avançado da concessionária que administra a rodovia Washington Luiz, encaminhado à Santa Casa de Misericórdia aqui de São Carlos. Ele ficou bastante ferido. A moto é uma moto grande, pesada. Olha lá. Ele está jogado lá, caído lá na frente. O resgate da concessionária aí do lado, da Eco Noroeste. E ele foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia com várias lesões. A foto é do Jean Guilherme, do jornal Primeira Página.
Grande abraço ao Jean Guilherme e abraço ao pessoal do Jornal Primeira Página. E vamos então falar que são 9 horas mais 20 minutos e nós estamos ao vivo com tosse e tudo, com gripe e tudo, com garganta ruim e tudo no YouTube. Estamos também, onde mais? Estamos também no Instagram, estamos também pelo Facebook. Né? Olha lá, no YouTube é youtube.com/portal Sanca TV Jornalismo. Ao vivo e a cores, hoje é a segunda edição. Nós falamos do motoqueiro e nós vamos falar o que agora? Cadê? Não é esse aqui, é esse aqui, o aparelhinho que eu tenho que mexer. Nós vamos falar que uma colisão frontal matou 2 mulheres. Muito triste, né? Tem a imagem das 2 mulheres. O jeito que ficou o veículo, tá aí as 2 moças, parecem até irmãs, né? Tem um ursinho do lado e foi desfocada aí porque tem uma criança no colo dessa que está de óculos, então foi desfocada aí para não comprometer a transmissão, né? Para não comprometer o trabalho da Sanca TV Jornalismo. E tem aí o ônibus e tem a situação do carro. Como que ficou a situação do carro? Uma colisão frontal. Então vamos lá, 2 mulheres morreram em um grave acidente na manhã de segunda-feira na rodovia Wilson Finardi. Esta rodovia Wilson Finardi fica em Araras. As vítimas fatais: Maiara Camargo, que tinha 28 anos, e Jamile Cruz, de 29 anos. Ela estava no carro em que colidiu de frente contra um ônibus. E a colisão foi tão forte que as 2 morreram na hora. E 4 pessoas que estavam no coletivo foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Araras. Então, esse acidente aconteceu ali no município de Araras, na rodovia Wilson Finardi. Os 2 veículos colidiram de frente. O ônibus fazia o transporte coletivo e também o carro em que as moças estavam usando. Aí a imagem das 2 mocinhas, 29 e 28 anos. Deve ser a de óculos, deve ter 28 anos, e a que está acima do lado esquerdo deve ter 29 anos. E no meio tem uma criança, talvez uma delas seja a mãe desta criança, né? E tá aí o ônibus, o coletivo, o carro ficou parecendo uma cunha embaixo do ônibus. Ô, produção, corta um pouquinho o som aí pra mim. Tá ruim minha garganta. Não sei o que tá acontecendo. Já tem 3 semanas que a gripe me pegou. Mas essa gripe, quando ela me pega de verdade, de mulher séria mesmo, é 30, 45 dias. Parece brincadeira falar isso aí, né? Mas é mais ou menos essa faixa aí. Eu lembro que uma vez, quando eu trabalhava na Intersom, fiquei 45 dias resfriado. E não passava tosse, a garganta não melhorava, os olhos lacrimejavam, o nariz tinha coriza. Ainda bem que eu não estou com os olhos lacrimejando e nem coriza. E olha que eu tomei a vacina. Se eu não tomo a vacina, eu já deveria estar lá no Aparte Hotel Nossa Senhora do Carmo. E vamos falar então que são 9 horas mais 29 minutos. 9 horas mais 29 minutos, nós vamos voltar à caixa de entrada. Eu era para ter falado ontem, eu anunciei ontem, mas acabei não falando. O burro orelhudo aqui, o cavalo velho, esqueceu de contar a história do menino de 18 anos, o jovem atirador, naturalmente do tiro de guerra, que teve uma morte trágica. Vamos contar a história desse menino. Não sei se tem o ônibus aí, tem a imagem dele. Não sei se vai dar para a produção achar. Não sei se vai dar tempo aí. Tá aí, tá. Ele tem uma bicicleta do lado, ele está com uma boina verde. Isso, a produção é rápida no gatilho. Brincadeira, hein? Mas vamos contar a história desse menino. 18 anos. O atropelamento aconteceu por volta das 5 horas mais 30 minutos na manhã de sexta-feira. Era para eu ter falado ontem, mas eu acabei pulando aqui e não falei. Então aconteceu por volta de 5 horas mais 30 minutos de sexta-feira, na rua Cabreúva, no Jardim Presidente, na cidade de Leme. O motorista do ônibus que transportava trabalhadores rurais, ao entrar à esquerda, disse que não viu o atirador Jonas Henrique dos Santos, de apenas 18 anos,
estava fardado, pedalando a bicicleta em direção ao tiro de guerra. A pancada foi tão forte que o menino Jonas Henrique dos Santos, 18 anos, morreu na hora. Que coisa triste, né? Muito triste. O menino de 18 anos nascendo para a vida, indo cumprir a sua obrigação com o país, né? Fazendo tiro de guerra. De repente, um ônibus entra à esquerda, bem do lado dele, e a pancada frontal foi fatal. Tirou a vida desse garoto na hora. O nome do garoto, Jonas Henrique dos Santos, que tinha 18 anos, estava fardado a caminho do tiro de guerra e pedalando uma bike. Vamos lá então. Vamos contar mais uma história. 9 horas e 31 minutos. Vamos contar a história da mulher que eu falei ontem, eu contei ontem, nós contamos ontem, desta mulher de 24 anos, que sofreu uma tentativa de homicídio, assim foi o que ela disse. Ela disse que estava em um bar. Onde que ela estava em um bar? Ela estava em um bar na rua Francisco Cassiano Lopes, lá no Jacobussi. 6 horas da manhã. Aí de repente, não mais que de repente, passou 2 homens ocupando uma moto e atiraram em direção a ela. E ela disse de primeira mão aos guardas municipais que desconhece os autores e os motivos de quererem tirar a sua vida. Aí o pessoal ficou desconfiado. Aí ela foi levada à UPA, socorrida à UPA pelo namorado e pela mãe. Levada até a UPA do Santa Felícia. E como o projétil estava alojado na cabeça, ela foi levada à Santa Casa de Misericórdia. E lá na Santa Casa de Misericórdia ela falou: não vou tirar nada da minha cabeça, vai ficar aqui. Mas como que aconteceu? Eu estava no bar e de repente passou 2 homens ocupando uma moto, tacaram de uma arma de fogo e atiraram. Lembra que eu disse, eu estou achando estranha essa história. E realmente a história estava estranha. Aí ela foi levada à delegacia, já que ela não quis tirar a castanha que estava alojada na sua cabeça. Está alojada na cabeça. Ela foi levada junto com o namorado e a mãe até o plantão, até a central de polícia judiciária. E lá ela acabou confessando. Ela estava em um determinado lugar, não no bar. Aí de repente, não mais que de repente, o namorado, o amante, estava manuseando uma arma de fogo. E acidentalmente a arma de fogo disparou e acertou o cucuruto dela, a cabeça dela. Aí o namorado disse que realmente era isso que tinha acontecido. Mas cadê a arma? A arma eu joguei num terreno baldio, lá na rua Monteiro Lobato. Parou para pensar? A mentira tem perna curta, né, gente? Perna curta. Aí os 2 foram ouvidos e liberados. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas ela foi embora com a castanha, com o projétil da arma de fogo alojada na cabeça. Não esqueçam de curtir e compartilhar. tancatvjornalismo.com. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Face. Curtam e compartilhem. Assim você ajuda o nosso trabalho a chegar um pouquinho mais longe. E assim foi o caso dessa mulher que disse que foi baleada em um bar na rua Francisco Crestana, lá no Jacobussi. Ela não estava no bar. Eu ainda disse, mas 6 horas o bar funcionando? A Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Prefeitura faz um trabalho relacionado à frequência de pessoas em bar, ou seja, boteco aberto dia e noite, 24 horas por dia. Pode até ser que o bar estava aberto, mas o fato não aconteceu no bar. Não tem nada a ver uma história com outra. Ela contou mentira. Ainda disse, lembra? Que história estranha, esquisita. Né? Então vamos lá. Vamos falar da minha cunhada Maria Aparecida Pinto de Almeida. Bom dia, cunhado. Bom dia para você também, Maria. Põe a Maria lá para mostrar para ela que nós estamos observando o que ela está fazendo. Né? Maria Aparecida, tem como colocar a Maria Aparecida ali no cantinho? Não tem, né? Que pena. Então não tem. Então vamos lá. Vamos contar mais uma história. 9 horas mais 35 minutos. Não, não é esse aqui. É esse aqui. Vamos contar mais uma história. Vamos voltar na caixa de entrada. E vamos falar Cruz Credo Ave Maria, hein?
Olha só, o homem que estava desaparecido foi encontrado com o braço do lado de fora da cova. Olha aí, este é o homem que estava desaparecido há cerca de uma semana e foi encontrado por populares, por pedestres, em uma área rural, em Américo Brasiliense, com o braço fora da cova. E esse buraco que você está vendo do lado é a cova onde ele foi enterrado. Barbaritinga, hein? Então vamos ver aqui. Vamos contar a história deste homem que estava desaparecido há cerca de uma semana. O nome dele é Eriton Galdino Esso, 39 anos. Estava sumido, estava desaparecido há cerca de 7 dias de sua casa em Américo Brasiliense. Ele foi encontrado sem vida na manhã de sábado, dia 27. Transeuntes, ao passarem por uma área rural, ali no jardim, nas imediações do Jardim Maria Luísa, viram um braço fora de uma cova rasa e acionaram a polícia. Sobrou para os bombeiros. Os bombeiros fizeram a retirada do cadáver, que estava em adiantado estado de putrefação. E o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico, ao IML de Araraquara. Ninguém foi preso e os motivos são desconhecidos. Foi lá. Ele foi enterrado nesse buraco que você está vendo aí. Foi baleado. Aí morreu. Aí o pessoal fez uma cova. Vai saber se não foi ele que fez a cova, né? Ultimamente é assim. Faça a cova para você ser enterrado. Mole pro gato. Aí os caras metem bala, joga você dentro do buraco e tampa. Mas o buraco foi raso. Eu acho que ele tentou sair porque estava vivo ainda e um dos braços dele estava do lado de fora. Imagina para as pessoas que estão passando e ver uma cena dessa. Mole pro gato, você quer mais? Então vamos voltar à caixa de entrada. Na caixa de entrada, nós vamos falar que são 9 horas mais 37 minutos. E vamos falar que o neto está desaparecido da casa do avô há alguns dias. Este avô mora aqui na cidade de São Carlos, no Cidade Araci. Mas vamos contar então a história desse rapaz que vocês estão vendo aí, de camiseta vermelha. O nome dele é Douglas Fernando de Olivato Oliveira Lourenço. Vou repetir. Douglas Fernando de Olivato Oliveira Lourenço. Ele morava com o avô no Cidade Araci, aqui na cidade de São Carlos. E está desaparecido desde o dia 21 de maio deste mês. E de acordo com informações, atenção em Tirapina, alô Tirapina. Este homem, Douglas Fernando, está pelas ruas de Itirapina. Calma que a história não terminou. A irmã de Douglas, Jéssica Natália, residente na cidade de Bitinga, ela disse que ele fazia companhia para o avô aqui na cidade de São Carlos. Porém, saiu de casa no dia 21 e não deu mais sinais de vida. Jéssica disse ainda que seu irmão, o Douglas, está afastado pelo INSS por problemas mentais. Então ele não tem boa saúde na cabeça, né? Tem problemas neurológicos. Contatos: 16 992 40 43 38 ou 190. E de acordo com a irmã, que mora em Bitinga, ela disse que o Douglas tem quase que certeza de 100% que ele está andando pelas ruas de Tirapina. Ela disse que ele está afastado do INSS, pelo INSS, por problemas na cabeça, tá bom? E eu quero mandar um grande abraço para todo o pessoal de Tirapina, o pessoal de Leme, o pessoal de Rio Claro, o pessoal de São Carlos, Santa Eudóxia, Ibaté, Água Vermelha, Brotas, e dizer que estamos conectados com a Rádio Web de Itirapina, comandada pelo Peleto. Vamos lá então? Então vamos ver o que tem mais pela frente aqui. Daqui a pouco tem o Peleto. Vamos falar do bitrem. Nossa Senhora, gente. O bitrem são aquelas carretas, parecendo Romeu e Julieta. Antigamente chamava Romeu e Julieta. Hoje é o bitrem. Ou seja, tem uma carretinha engatada na outra, um tanque engatado no outro. Tem o cavalo
com um tanque, tem o rabicho e esse outro tanque é engatado nesse rabicho. Aí forma o bitrem. O caminhão que antigamente seria Romeu e Julieta, que o pessoal chamava. Hoje é chamado de bitrem. E esse bitrem estava com uma carga de etanol. Barbaritinga, dá uma olhada aí para você ver. O tamanho do fogaréu. Na pancada, no tombamento, as carretas se separaram. Pegou fogo e se separaram. Uma do lado esquerdo e a outra no caminhão do lado direito. Então vamos contar aqui. Mas foi na manhã de ontem, dia 29, por volta das 6 horas. Um bitrem que transportava etanol pegou fogo na rodovia Washington Luiz, após tombar e os tanques ficarem separados. O acidente aconteceu entre Catanduva e Santa Adélia, aqui no estado de São Paulo. Lógico, a rodovia Washington Luiz, ela não ultrapassa. Daqui para, no sentido São José do Rio Preto, se eu não me engano, ela termina em Fernandópolis. Né? Eu acho que é isso. Ela termina em Fernandópolis, se eu não estou enganado. As chamas foram controladas pelos bombeiros. O condutor do caminhão sofreu ferimentos leves. Foi levado para o hospital Padre Albino. A pista de ambos os lados, ou seja, dos dois lados, foi parcialmente liberada 3 horas depois. Você imagina o congestionamento que provocou. Saiu o caminhão em chama, do lado esquerdo um tanque, como você viu, do lado direito tem outro tanque, um bombeiro se dirigindo, pedindo para as pessoas se afastarem. Olha lá o caminhão. Ali é o caminhão do lado direito, propriamente dito. E do lado esquerdo, o tanque, ou seria Julieta. Né? Seria Julieta, vamos falar assim. Você viu o tamanho do congestionamento? Isso logo em seguida que o caminhão pegou fogo, né? Vamos ver se dá para mostrar as imagens novamente aí. Olha lá o bombeiro chegando, pedindo para as pessoas. Olha lá, olha o tamanho do congestionamento. Então, do lado direito, o caminhão, seria o Romeu, e do lado esquerdo, a Julieta. Tá bom, gente? Então tá aí, mostrando o que aconteceu para vocês, porque a Sanca TV Jornalismo trabalha mostrando as informações da cidade de São Carlos e também da região. E por que não, do mundo também. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos pensar neste caso aí. E vamos voltar à caixa de entrada e ver o que tem mais aqui para seguir. Para o próximo passo, quero dizer. Tem a jornada esportiva com o Peleto, mas antes, porém, todavia, no entretanto, o Peleto vai ficar para daqui a pouquinho. Peleto, aguarda aí. Nós vamos falar da cozinha MM. Lugar onde a família mata a fome junto com os amigos. Alguém está matando você? Fala lá na cozinha da Belinha. Mate quem está matando você. Quem está matando você? É a fome. Fome. Lá na cozinha da Belinha você mata ela. Toma um refrigerante. Você senta do lado de fora, toma aquela brisa. Tem uma TV para você ficar assistindo programação. Lá tem a Belinha, tem o Tiago, tem o Pedrinho, tem a Silvana, a Simone, tem a Vilceli. Quem mais que tem lá? Tem a Cidinha do Café, tem a Isadora. Tem uma equipe fantástica para atender você, para ajudar a matar quem está matando você, matar a sua fome. E a Belinha mandou aqui para mim hoje e disse: pai, bom dia. Mentira, não falou nada disso. Mas vamos falar o que a Belinha mandou aqui. Será que foi a Belinha ou será que foi o Tiago? Essa letra bonita aqui só pode ser da Belinha. Do Tiago não tem jeito, o Tiago não consegue escrever bonito assim. Mas vamos lá, ela disse: pai, bom dia, bom dia. Sou mentirosa. Prato do dia: arroz, feijão, farofa, salada de repolho com cenoura, chuchu refogado, que delícia, chuchu refogado com ovo é maravilhoso. Pernil em cubos e almôndegas. Esse é o prato do dia na cozinha da Belinha. Vai lá, mata quem está matando você. Cozinha MM, Avenida Vicente Pelicano, 212, no Jardim Castelo Branco. Beleza? Tá falado então? Tá falado. Então vamos lá. Vamos ver o que tem agora. Nós vamos falar, o aniversário é o último, né? Ah, nós vamos falar da previsão do tempo ou vou soltar o Peleto? Solta aí o que você achar melhor. Então vamos lá. Tá aí a jornada Bom dia, Mendes Aguiar. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela Sanca TV Jornalismo. Eu sou o Peleto Nunes, diretamente aqui de Itirapina, nos estúdios da Itirapina Web Rádio,
Vou passar para você aqui um pouco da jornada esportiva que aconteceu nesse sábado e domingo no esporte. Tivemos aí a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, isso mesmo, o Campeonato Brasileiro teve sequência com a sua 8ª rodada e o Atlético Paranaense perdeu para o Grêmio por 2-1 em Curitiba. Fortaleza venceu o Vasco por 2-0. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã ficaram no 1-1. Também 1-1 lá em Cuiabá e Curitiba. No Morumbi, o São Paulo de virada venceu o Goiás por 2-1. No domingo tivemos jogos aí na Arena Neoquímica Arena do Corinthians. O Corinthians pela primeira vez vencendo aí com o Luxemburgo, 2-0 no Fluminense. Internacional 2, Bahia 0, Bragantino 2, Santos 0. Também tivemos Atlético Mineiro 1, Palmeiras 1, Botafogo, super líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo 2, América 0. O artilheiro do campeonato é o Tiquinho Soares do Botafogo com 6 gols. Os 4 primeiros do campeonato, Botafogo 21, Palmeiras 16, São Paulo vem em terceiro com 15, em quarto o Atlético Mineiro com 14. Os outros paulistas seguem aí na ordem: Santos 12º, Corinthians 14º, Santos com 11, Corinthians com 8, e na zona de rebaixamento Goiás 7 pontos, Vasco 6, América Mineiro 4 e Curitiba Lanterna com 3. Teremos também nessa quarta e quinta-feira o jogo de volta da Copa do Brasil. O jogo de volta agora o mando é de quem eu falar primeiro, ok? Cruzeiro e Grêmio. Primeiro jogo foi 1-1, Corinthians e Atlético Mineiro. Primeiro jogo 2-0 Atlético Mineiro. Internacional e América Mineiro. Primeiro jogo 2-0 pro América. Bahia e Santos, o primeiro jogo foi 0-0. Fortaleza e Palmeiras, o primeiro jogo Palmeiras 3-0. Botafogo e Atlético Paranaense. Primeiro jogo, o Atlético Paranaense venceu por 3-2. Na quinta-feira teremos São Paulo e Sport. Primeiro jogo, São Paulo 2-0. E Flamengo e Fluminense. Primeiro jogo 0-0. Tivemos ontem também o GP, o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco. A vitória do Verstappen. Em segundo lugar, Alonso. E terceiro lugar, né, subindo ao pódio, Esteban Ocon pela primeira vez. Próximo Grande Prêmio na Espanha no próximo domingo, dia 4. E também tivemos a convocação da seleção, enfim, sem muitas novidades, com alguns jogadores aí, parece que 6 jogadores aqui do Brasil, o restante todos da Europa. E vamos que vamos, e eu volto sexta-feira com os resultados da Copa do Brasil e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Para vocês, corintianos, um salve! Corinthians! É isso aí, eu volto na sexta-feira. Um beijo no coração de cada um. Fui! Grande Peleto, falando aí do mundo esportivo. Ele volta na sexta-feira com mais informações. Obrigado, Peleto! Peleto tá crescendo, hein? Tá crescendo. Já é grandão, né? Tá crescendo profissionalmente. Ou seja, no começo ele passava as informações. Depois ele passou a fazer áudio. De repente, ao vivo e a cores. Qual será o próximo passo? Vamos aguardar. Estamos na expectativa, né, Peleto? Obrigado, Peleto. Grande abraço para você. E vamos falar de quem aqui? Da Maristela Garcia Paredes, nossa colega de rádio. Ela escreveu aqui: "Uou, Mendes Aguiar, está tudo peinado, Roy." Tradução, porque eu não falo japonês. Grande abraço para Maristela Garcia Paredes, que trabalha numa rádio espanhola e outra mexicana. Esta mulher é o bicho, é o bicho dentro d'água. Já viu o bicho dentro d'água? Ela é esse bicho dentro d'água. Então vamos lá. E faz outras coisas também, né? Como, por exemplo, o que ela falou para mim que faz? Artes. Ela faz artes, né? Artes no bom sentido. Artes para a mídia, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar na caixinha de entrada e ver se tem mais alguma coisa, porque ontem eu esqueci. Não tem mais nada. A última matéria foi Jornada Esportiva com Peleto Nunes. Então nós vamos no Facebook para falar de quem? Dos aniversariantes.
Então vamos falar dos aniversariantes. Silvana Cardoso, bom dia. Tudo bem aí com você? Oi, Silvana. Tudo na Santa Paz, graças a Deus. E com você? Ela mandou um recadinho aqui hoje, não no dia... Nossa, agora que eu tô vendo como eu sou relapso. Ela mandou um recadinho no dia 25 de abril. Meu Senhor, nós já estamos no final do mês e agora que eu tô vendo. Mas Silvana Cardoso, grande abraço para você. Obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Tá legal? Tá legal então. Abraço, Silvana Cardoso. Vamos abrir aqui a caixinha onde estão os aniversariantes de hoje. Então vamos falar que quem está fazendo aniversário hoje é a Francisca Maria Cosmo Amorim. Alexandre dos Santos também está aniversariando hoje. E nós temos aqui já falei do Alexandre dos Santos. Nós temos a Ana Rita Ferreira. Nós temos o Luiz Carlos Ferreira. Nós temos o Júnior Andrade. Nós temos o César Castellani. Nós temos a Marlene Aparecida Pascoal. O Lucas Eduardo Castro Mascaro. Nós temos a Jane Bonadil. Nós temos o Marcos. Alô, Marcos da Motopro. Grande profissional, grande motoqueiro, trilheiro, cruzeiro, né? E o filho dele, o Marquinhos, vai participar de um campeonato, do Campeonato Brasileiro. Aliás, ele é campeão brasileiro. E lá tem também a Yaya. Grande abraço para a Yaya. E todo o pessoal da Motopro, lá no Tijuco. Grande abraço para vocês. E tem o Carlos Ivan da Silva. E tem o Flávio Augusto Calegari. Grande abraço para vocês. Obrigado pelo carinho e também pela audiência. Feliz aniversário a todos vocês. Que tenham bastante saúde. O resto, como dizia o Paulo Cintura, nós corremos atrás. Então vamos para a previsão do tempo. Hoje, terça-feira, dia 30 de maio, 9 horas mais 52 minutos. A previsão de chuva é 5% pela manhã, 90% à tarde e à noite também 90%. A temperatura está em 24 graus, a máxima, a mínima 13. E nós temos aqui informando ainda que o sol nasceu às 6h42 e vai se pôr às 17h35. Então, essa é a previsão do tempo para hoje. Está um pouco frio, né? Aqui agora está marcando 16 graus, possibilidade de chuva 2%, umidade relativa do ar 81% e o vento a 16 km por hora. Ontem estava 28. Eu fiz um pedal curto ontem, de 30 km mais ou menos. Mas brincadeira, hein? A resistência que você encontra não é mole, não. Eu fiz uma média de 33 km. Mas se não estivesse ventando, eu poderia ter feito uns 40 mais ou menos. Mais ou menos isso, tá bom? Então tem a previsão de quarta-feira também. De manhã tem 90% de possibilidade de chover. À tarde 90% e à noite 5%. E a temperatura amanhã, a máxima 21 e a mínima 16, tá bom? Grande abraço para vocês, vou ficando por aqui. Não esqueçam que nós estamos ao vivo no YouTube. Estamos também no Instagram. Estamos também no Face, em quase todas as redes sociais. Curtam e compartilhem o nosso trabalho, tá bom? Então deixa eu ver o que a Maristela Garcia Paredes falou. Falei que você está todo arrumado com o cabelo bem penteado. Obrigado, Maristela Garcia Paredes. Você é uma boa observadora, urubu-observadora. Você é uma boa urubu-observadora, tá bom? Depois eu vou ligar para você fazer umas perguntinhas, tá bom? Daqui uma meia hora, mais ou menos, uma hora, vou dar uma ligada para você, tá bom? Fazer contato com você pelas redes sociais. Grande abraço. Eu volto amanhã, se ele deixar. Tchau, fui!